3204-8114. 3204-8114. E aí, Edivan Martins, vamos trazer aqui o nosso doutor para nossa conversa para a primeira conversa de hoje, né? Afinal de contas, o mês está acabando, mas a gente fala muito do Novembro Azul, né, como um todo. Mas você sabe que existe ali como se fosse um braço do Novembro Azul? Sabia? Novembro Azul. Não fale no braço não, porque o povo tem medo de um dedo no Novembro Azul e mais do braço. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qual é o braço? É só o braço que eu digo que é o Novembro Azul Claro. E é? É, você sabia? Não. Então, mas você vai ficar sabendo a partir de agora. Porque o Novembro Azul Claro, gente, traz à tona a conscientização sobre o câncer de estômago. Pois é, você não sabia, a gente também não sabia, mas está sabendo a partir de agora. Que é, né, uma doença silenciosa, mas que ocupa o 5º lugar entre os tipos de câncer mais comuns no Brasil, com cerca de 21 mil casos previstos anualmente até 2025. A prevenção, é claro, como a gente sempre fala aqui, e o diagnóstico precoce são fundamentais. E aí a gente está recebendo hoje o oncologista Pedro Vitor Nogueira, está conosco hoje, vai nos explicar como identificar, gente, aqueles primeiros sinais, né? O que acontece com o nosso corpo e a importância da gente sempre estar atento à nossa saúde gastrointestinal. Isso deve ser um grande problema hoje em dia, viu, Edivan Martins? Porque com essa alimentação que o pessoal tá tendo, esses alimentos aí mega, ultra, hiper processados, que no final das contas... Pelo amor de Deus, que eu já tô ficando... Então, a gente não sabe nem mais o que é. É tão processado, que no final das contas a gente não sabe nem mais o que é. Então eu imagino, doutor, que realmente a gente precisa estar atento, vai que lá no futuro, né, esse câncer de estômago toma ali os primeiros lugares, já está em 5º, né, e toma esses primeiros lugares devido às nossas atitudes do hoje, né. Seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Obrigado, bom dia a todos, bom dia ouvintes, agradeço mais uma vez, Andresa, Edivan, pela oportunidade de estar falando com a população sobre medidas de saúde, né. O Novembro Azul, a gente fala que é uma oportunidade do homem, é atualizar a saudi do homem, né, Sim. É a saúde do homem em todos os seus aspectos, né? Tem essas variações, é porque na verdade já tá faltando cor, né? Porque já tá faltando cor. É porque é tanta coisa pra gente discutir, né, doutor? Aí já tá colocando isso. Aí tem o azul marinho, que é em março, que a gente fala do intestino, né? Sim. O azul claro a gente já puxa agora, que é do estômago, junto com o azul, que é o da próstata. Então, na verdade, a dica que a gente fala, a grande mensagem é: se cuide, procure um médico da confiança para fazer uma rotina de saúde periódica. E aí o homem também, a mulher, por que não, né? Aproveite e fazer todas essas rotinas de prevenção, tanto da próstata, tanto do aparelho digestivo, né? E comentando do câncer de estômago, os cânceres do tubo digestivo como um todo, eles estão em franca ascensão, né? Eles estão em ascensão, não só o do estômago, mas principalmente o do intestino, né? Que é o que a gente fala que é o cólon e reto, né? Sim. Eles estão aí numa ascensão de que nos últimos 5 a 10 anos o do intestino já era o 4º lugar e depois subiu para o 3º e agora já está em 2º lugar no homem e na mulher. Por quê? Porque os tumores do tubo digestivo, né? Estômago, o intestino como um todo, eles são os que mais têm impacto sobre os hábitos de vida alimentares. Então, nessa nossa rotina de vida, né, que a gente assume um padrão de vida ocidental que é uma alimentação muito industrializada, né, muito rica em condimentos, em enlatados, embutidos, conservantes, pobre em frutas, pobre em vegetais, isso associa a sedentarismo, obesidade. E a questão dos alimentos ultraprocessados, né? Que são aqueles alimentos hipercalóricos, com aditivos. Então, esse é o principal motivo para que esteja em franca ascensão, né? Os tumores do tubo digestivo, que aí incluem o estômago e o intestino grosso também. Quais são os primeiros sinais, doutor, para que você possa alertar, procurar a tempo um acompanhamento médico? Quais são os primeiros sinais do câncer do estômago? Do estômago, mas falando de estômago, os sinais são muito... O que é que você primeiro diferenciar? Porque eu ainda tenho umas dúvidas do que é estômago e o que é intestino. Até a primeira parte é o estômago e depois vem aí tem o intestino grosso, o intestino delgado.
Quando a gente come, quando a gente ingere o alimento, ele desce pelo esôfago e ele vai chegar no estômago, né? Na verdade, são 6 metros, o intestino da gente? São 7. 7? 7 de intestino delgado, mais 1 metro de intestino grosso. O estômago, ele é a primeira porção. O estômago, ele tem a função de reservatório. Então, ele é como uma bolsa, né? Uma região mais dilatada, que ele já começa a digestão, principalmente das proteínas, e a principal função do estômago é ter essa função de reservatório. Ele retarda, né, a liberação do alimento para o intestino para que a digestão seja mais lentificada e mais eficaz. Depois que passa o estômago, vem aí 7 metros, cerca de um adulto de tamanho médio, né? Cerca de 7 metros de intestino delgado e o 1 metro final, que é o intestino grosso, né? O intestino grosso também é chamado de cólon com N no final, né? Porque para diferenciar o colo sem o N no final, que é o do útero. Porque às vezes, as pessoas perguntam, os pacientes perguntam, poxa, câncer de cólon é a mesma coisa que de cólon. Não, cólon com N é o intestino grosso. É sinônimo. E o colo sem o N é o do útero, né? Então hoje, os tumores do aparelho digestivo, como eu falei, eles estão muito em alta. E em relação aos sintomas, né? Sim. O que chama a atenção é que realmente são sintomas muito inespecíficos. Então, quando a gente fala de estômago, são aqueles sintomas que a gente já conhece, como um mal-estar gástrico, uma dor persistente, uma queimação. Claro que, para não assustar a população, a maioria das vezes não vai ser o câncer, né? Quando o paciente só o que você comeu mesmo, né? A azia constante. O que vai preocupar é muito mais a persistência dos sintomas e o caráter progressivo. Então, se o paciente tem um sintoma gástrico, que é qualquer desconforto, qualquer dor, queimação, que está persistindo, que não está melhorando, está tomando os tratamentos convencionais para gastrite, para doença do refluxo, isso não está melhorando, ele merece uma investigação. É claro que existem outros sintomas que são mais de alarme, que são principalmente a hemorragia, a perda de sangue nas fezes, a perda de peso, mas amarelão, né, nos olhos, mas geralmente isso só vai acontecer, a gente não quer deixar chegar nesse ponto para dar o diagnóstico, mas geralmente esses sintomas são sintomas mais avançados. Então a recomendação é que qualquer pessoa que tenha sintomas persistentes aqui da região gástrica, procure um serviço de saúde para fazer a investigação. Né, fazer o exame, geralmente o exame de investigação inicial é a endoscopia, que é aquele exame da mangueira. Doutor, quais seriam esses exames, né, que a gente tem que inicialmente ali realizar para observar como é que está a saúde do estômago? A endoscopia é o principal exame. Então é o exame já hoje da rotina, é um exame que costuma ser acessível à maioria da população, um exame já bem difundido hoje. É tranquilo, né? As pessoas não costumam ter. O exame é uma mangueira com a câmera na ponta que entra até o estômago, faz com sedação. A maioria dos pacientes dormem, nem lembram o que aconteceu. Costuma ser bem tranquilo. E aí esse exame vai diferenciar se é só um quadro que a gente fala péptico, né? Que péptico é quando é digestivo, com úlceras por acidez, com esofagite ou gastrite, que são aquelas corrosões pelo excesso de acidez no estômago, ou se vai aparecer alguma coisa suspeita. Tem a alimentação também que provoca essa acidez? Com certeza, com certeza. Quando a gente fala de gastrite e excesso de acidez, são principalmente aqueles alimentos cítricos, né? Aqueles que têm um teor mais ácido, como acerola, limão, laranja, cafeína, chocolate, que tem cafeína também, e a doença do refluxo, que está associado a uma alimentação com ingestão de excesso de líquidos durante a refeição ou deitar logo após a refeição, que fica fazendo com que esse alimento fique voltando para o esôfago, né? Mas foi em rede, não tem problema não, né? Que rede tem aquela curvazinha. É porque a rede a pessoa vai escorregando, né? Você começa sentado, daqui a pouco você já está deitado de novo. O senhor falou em sangue nas fezes. Que tipo de sangue? Porque ele pode vir um sangue clarinho, aquele bem vermelho, e pode sim também aquela fezes mais escura, né? Porque a hemorroida também às vezes você sangra. Dá aquele sangue mais vermelho e tal. Qual é a diferença aí para você distinguir do câncer de estômago? Muito bem, está certíssimo o seu raciocínio. O sangue preto, ele é um sangue digerido. Então, assim, quando sai um sangue vermelho vivo, assim, ainda bem vermelhinho, lembra mais pra gente as condições que a gente fala orificiais, que são aquelas condições do próprio ânus e do reto. Por quê? Porque ele sangrou e já saiu. Então não deu tempo de digerir o sangue. Então geralmente o sangue vermelho vivo está associado a doença hemorroidária ou fissuras anais, que ele já sai, ele já tem um sangramento e já exterioriza ali vermelhinho.
Quando é um sangramento mais do intestino, mais alto, como estômago, as primeiras porções do intestino, esse sangue ele vai caminhar por todo o aparelho digestivo. Já chega e ele escurinho. vai ser digerido. Então o sangue ele vem com aspecto preto, né? A gente fala que é um aspecto como uma borra de café ou como um piche, que geralmente é oleoso, bem preto, bem mal cheiroso. Então é importante a população ter essa noção de que o sangue também pode ter esse aspecto, um aspecto de sangue digerido, um sangue preto, né? Muito atento também pacientes que tomam ferro, porque às vezes o ferro, quem toma o comprimido de ferro deixa as fezes pretas. Alguns remédios podem deixar as fezes pretas. Mas se o paciente está com as fezes enegrecidas e não toma nenhum medicamento ferro que leve a isso, precisa procurar imediatamente um serviço de saúde para fazer uma endoscopia. Muitas vezes fazer uma colonoscopia em conjunto, porque a colonoscopia é a endoscopia retrógrada, né? Sim, por baixo. Sim. E a endoscopia é por cima. Para fazer, a gente chama de dupla endoscopia, né? Por cima e por baixo, para fazer um mapeamento completo do intestino. Felizmente, a grande maioria das vezes, né? Até para tranquilizar, a grande maioria das vezes não é o câncer que dá esses sintomas, seja os sintomas, né, digestivos, seja o sangramento. Realmente, a maioria das vezes não é o câncer, felizmente, mas é obrigatório que se descarte esse diagnóstico. E aí, doutor, nosso ouvinte aqui, o Saulo André, está questionando qual a faixa etária de risco para que os homens apresentem um câncer de estômago. Geralmente ele é uma doença que acomete os adultos a partir da faixa dos 50 anos. Então, é claro que não é impossível, né? É incomum, é infrequente abaixo dessa faixa etária, mas a partir dos 50 anos é a faixa que a gente considera de maior risco. Mas, independente da faixa etária, o câncer de estômago é como eu falei, por ele ter sintomas inespecíficos, né, que se confundem com diversas outras doenças, a gente costuma guiar as orientações muito mais pelos sintomas do que pela faixa etária. Então, se qualquer pessoa de qualquer idade que esteja com esses sintomas persistentes, independente da idade, precisam buscar uma investigação. Sim, aí de suma importância, né, doutor? Outro questionamento é quem tem prisão de ventre, aproveitando aqui o câncer do intestino agora, né? Quem tem prisão de ventre pode dar câncer no estômago? Tem a ver? Ou pode, de repente, e a gente voltar ali para o câncer do intestino? Mas provável da hemorroide, né? A constipação... hemorroide e ruga, né? Você faz muita força. Hérnia, né? Está associada também, constipação associada a surgimento de hérnias por conta do aumento da força dentro do abdômen. Bem, constipação ela não está diretamente, não é um fator de risco, nem tem uma relação causal com câncer, né? Mas a gente sempre orienta que faça, porque os sintomas muitas vezes se confundem. O câncer de intestino, ele pode ter como um dos não que a constipação seja uma causa, mas pode ser um dos sintomas, uma pessoa que sempre teve um intestino que funciona normalmente. E aí, de repente, ela começa a ficar com o intestino preso, isso se torna coisa suspeita. Por que mudou? Então merece também uma investigação. Né? Será que... Por quê? Porque no intestino, às vezes, pode ter uma lesão com caráter obstrutivo. Então, as fezes, como o intestino com um tumor, ele fica como uma ampulheta. Como a areia que passa devagarzinho. Pronto, é as fezes passando mais devagar e o paciente fica, de repente, fica constipado. Então, merece uma investigação. Mas uma pessoa que é constipada por conta de fatores de hábitos de vida e alimentação, isso não vai gerar um câncer, não. Como o índice de mortes é alto, né, do câncer de estômago, e tende também a crescer, qual é o índice de cura? Em que momento você evita a morte pelo câncer de estômago? Eu disse que não só do estômago, como todos os cânceres, né, Edvan? Acho que toda vida que eu venho aqui eu falo isso, que é o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce. Todo câncer, independente seja o estômago, qual que seja, a chance de cura ela está intimamente relacionada ao estágio em que a doença está diagnosticada. Então, o câncer de estômago, a taxa de cura vai depender diretamente de a gente estar diagnosticando ela no seu estágio inicial. Por isso que a gente reforça tanto para não demorar a buscar ajuda médica e tentar dar um diagnóstico bem precoce. Nos estágios iniciais,
o paciente, se for diagnosticado, né, no estágio inicial, o paciente só faz a cirurgia. O tratamento ele é primariamente cirúrgico. Então não precisaria nem fazer outras modalidades de tratamento, como quimioterapia e radioterapia. Sim. Se for diagnosticado no primeiro estágio, que é o estágio 1, e a curabilidade é altíssima, bem próxima de 100%. À medida que esse diagnóstico ele vai sendo retardado, se a gente diagnostica ele nos estágios posteriores, como 2, 3 ou 4, né, que vai de 1 a 4, todos os tumores vão de estágio 1 a 4. Sim. Aí a gente já precisa começar a complementar com outros tratamentos para aumentar ainda mais essa chance de cura, como quimioterapia, radioterapia, em alguns poucos casos. Então, até mesmo para que o tratamento seja mais leve, que não precise fazer todos esses tratamentos, a gente reforça a ideia do diagnóstico precoce. Nos estágios precoces, a curabilidade é próxima de 100%. Nos estágios mais avançados, a gente tem resultados inferiores, mas ainda eu digo que a gente mais vence do que perde. A gente tem mais vitórias do que derrota no tratamento do câncer. Uma maravilha, né, pensar nisso, doutor. E cada vez com os avanços, né, que a medicina vai nos trazendo, né, e essa cura que a gente espera tanto, né, e que nunca chega, mas a expectativa é de que chegue o mais breve possível, né. Agora, doutor, existe alguma relação aí entre infecções? Por exemplo, às vezes o pessoal vai lá, quando você vai fazer uma endoscopia, tira um pedacinho lá para fazer, né, ver se tá com H. pylori, etc, né, já é até uma bactéria bem conhecida, né, da população. Existe alguma relação ali entre essas infecções e o câncer de estômago? Existe. É a bactéria do H. pylori, né? Essa bactéria, ela é a bactéria da gastrite, e a gente sabe que anos de H. pylori não tratado, elas vão gerando uma inflamação crônica no estômago, e essa inflamação crônica é um fator de risco para que se desenvolva o câncer. Sim. Não é uma relação obrigatória. Não quer dizer que a pessoa faça uma endoscopia, venha uma bactéria H. pylori, que necessariamente vai ter câncer. Não. Sim. Mas a gente sabe que pessoas que têm essa bactéria H. pylori no estômago, estatisticamente elas têm um risco de câncer maior do que a população em geral, que não tem. Então, recomenda-se que seja tratada. Então, além de tratar, além de melhorar os sintomas da gastrite, a erradicação da bactéria H. pylori também diminui o risco de câncer do estômago. E hoje, essa bactéria, a gente fala que ela tá prevalente no nosso meio de maneira disseminada, porque mesmo que a gente tenha todos esses... Como é que a gente pode fazer para evitar? Realmente... utilizando alimentos de boa procedência, né? Fazendo aquela higienização dos alimentos, das super frutas, necessária. dos legumes. Mas hoje a nossa vida é tão corrida, né, Andresa? Do dia a dia a gente come, muitas vezes em restaurantes, muitas vezes a gente come fora, pede comida de restaurantes e a gente não tem como garantir a boa qualidade do processamento desses alimentos de fora. Então eu falo que mesmo que você tenha todo o cuidado em casa, todo mundo vai estar em risco. É uma bactéria que já está muito disseminada. Então vale a pena. Tá com sintoma, faz o exame, procura assistência médica, conversa sobre a realização do exame, se for realmente uns sintomas que gerem um alarme, uma preocupação, e aí faz toda essa avaliação. A endoscopia ela vai ver a questão de doença do refluxo, gastrite, bactéria H. pylori, câncer. Então é um exame que já vai ajudar em todos esses diagnósticos. Pois muito bem. E aí fica aí a nossa dica, né, doutor? Como sempre fica aí essa informação, essa conscientização que é tão importante, né? Como sempre, como o senhor mesmo diz. Eu sempre falo aqui, mas é porque também a gente sempre fala e tem que ser mesmo, né? A gente tem que se prevenir, né? E eu quero agradecê-lo, viu? Muito obrigada aí pela sua participação. E a gente está entrando agora no período de comilança. É verdade, Edivan. Natal, muito bem lembrado, Edivan veraneio. Martins. Muito bem Para lembrado. não acontecer o que aconteceu aqui com Paulinho Nazaré, Paulinho Eduardo, ele disse que eu tive uma hemorragia intestinal do Réveillon. Ai, Jesus amado. Vomitava feita... A molecha. Fez endoscopia e diagnóstico, teve uma úlcera gástrica. Olha aí. Então, aí você tem muita cerveja, muita cachaça, muito... Né? Tudo misturado, Réveillon, muita gordura, muito açúcar, com muito tiragosto, sal, com muita comida. Ave né? Maria. E aí, doutor, tem que dar o pé no freio? Não, tem que se cuidar, né? A gente fala assim que... Ou bota o pé no freio, o pé na jaca. É difícil. Tudo é questão de moderação, né? Assim, você não tem... O hábito é o que faz, o que dá o prejuízo, né? A pessoa fazer uma confraternização, eventualmente no ano novo, no aniversário, você comer com moderação, isso não vai trazer os prejuízos. Sim. Realmente, a gente, quando a gente fala dos hábitos, é uma persistência, né? Você manter-se por um período muito prolongado,
com essas más práticas. Com certeza vai trazer prejuízos, né, doutor? Não tem pra onde correr. Tudo que você... É a nossa famosa balança. Tem que equilibrar. Se não equilibrar, não vai dar certo nunca, né, doutor? Quero agradecer, a gente conversou aqui com o Pedro Victor Nogueira, nosso oncologista, sempre de prontidão aqui pra tirar todas as nossas dúvidas. Obrigada, doutor. Viu? Um prazer tê-lo conosco hoje. Eu que agradeço. Obrigado. E fica a dica pra você mais uma vez aí, se você não conhecia o Novembro Azul Claro, agora você já sabe, tem que cuidar também do seu estômago, tá certo? Porque é de suma importância, também faz parte aqui do nosso corpício. E como sempre, preste atenção, né, nos detalhes. Nosso corpo fala muito, viu, doutor? Mas às vezes a gente não sabe muito interpretar, né? Mas... O meu tá gritando. Ixi! Pois então vamos atrás do médico. Vamos se cuidar. Gente, eu agradeço.